Olá, segundo ano, aqui quem fala é o professor Lucas Silveira e vamos começar aí na semana 1 do nosso PET de Estudos Tutorado, volume 3. Pessoal, nesse PET aqui a gente começa com conteúdo já estudado lá no ensino fundamental, que é o conteúdo de semelhança de triângulos. Pede para reconhecer algumas semelhanças de triângulos. E aqui ele cita, se dois triângulos eles possuem dois ângulos iguais, eles são semelhantes. Se eles possuem um lado, um ângulo e um lado respectivamente iguais, ou seja, lado, ângulo, lado, respectivamente iguais, eles também são semelhantes. E se ele possui os três pares de lados proporcionais, eles também são semelhantes. E aí, pessoal, o que é um triângulo ser semelhante ao outro? Significa que seus lados são proporcionais. Por exemplo, aqui temos o triângulo ABC e o triângulo DEF. Nesses dois triângulos, o que acontece aqui? O lado AB dividido pelo lado DE vai dar um resultado que é igual ao lado AC dividido pelo lado DF, que é igual ao lado BC dividido pelo lado EF. Então a divisão desses lados correspondentes, tá vendo que os ângulos internos dos nossos triângulos são iguais, né? Esse ângulo, o ângulo A é igual ao ângulo D, o ângulo B é igual ao ângulo E, o ângulo C é igual ao ângulo F. E aí quando a gente pega esses lados correspondentes e faz a divisão de um pelo outro, vai dar um valor que é igual à divisão de todos os outros lados divididos pelo lado do seu lado correspondente no outro triângulo. E aí, pessoal, o que a gente tem aqui no exemplo? Ó, em uma certa hora do dia, a sombra projetada no chão de uma pessoa cuja altura é 1,80 m é de 5 metros. Então temos uma pessoa aqui de 1,80 m e a sombra projetada dele é 5 metros. Sabendo que ele está próximo a um poste de altura desconhecida x, cuja sombra projetada mede 25 metros e que eles estão em um mesmo plano, qual é a altura desse poste? Olha só, pessoal, esse caso aqui, o que a gente tem? Ó, a gente tem um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo de 90 graus aqui. Só um minuto que eu vou desenhar para vocês. Ó, um ângulo de 90 graus aqui e um ângulo de 90 graus aqui. O Sol, ele vai fazer a sombra e ele está numa inclinação igual tanto para o poste quanto para a pessoa. Então ele vai vir, vai projetar a luz aqui na ponta do Sol e vai fazer a sombra cá no final, formando um ângulo θ. E aqui é a mesma coisa, vai projetar a luz na cabeça da pessoa aqui, vai bater a sombra e vai projetar um ângulo θ aqui. E aí, se a gente tem 90 e θ, 90 e θ, então esse ângulo aqui também vai ser igual a esse ângulo. Então esses ângulos eles são semelhantes, ou seja, seus lados são proporcionais. Então nesse caso aqui, a gente tem que 25 está para 5, assim como x está para 1,8. 25 está para 5, assim como x está para 1,8. Tá vendo que eu peguei o lado do maior e dividi pelo menor, depois eu peguei o lado do maior de novo e dividi pelo menor. Essa divisão vai dar uma constante, né? 25 dividido por 5 vai dar 5. X dividido por 1,8 vai dar x dividido por 1,8. Como que eu resolvo isso aqui agora? Multiplico o cruzado. Então x vai ser igual a 5 vezes 1,8, que é igual a 9. Então o x aqui, pessoal, vai ser igual a 9. A gente utilizou uma regrinha de 3 nesse caso de semelhança de triângulo. Então se você for olhar a resolução aqui, aqui dá uma breve explicação sobre o assunto. E aí a gente encontra o mesmo x. E aí, pessoal, agora a gente tem as atividades. E já começou com uma atividade muito bacana, que é uma questão de um antigo Enem, em que diz o seguinte: o dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor
firmar dois postes de comprimentos iguais a 6 e 4 metros. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos pelos segmentos AC e BD, e a haste é representada pelo segmento EF, todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento de reta AB. Os segmentos AD e BC representam os cabos de aço que serão instalados. Qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? Pessoal, perpendicular ao solo quer dizer que forma um ângulo de 90 graus com o solo. E aí a gente tem o solo, que é o segmento AB, o poste AC e o poste BD. A nossa haste, que é o X que a gente quer saber, é o segmento EF. Para resolver isso aqui, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai utilizar a semelhança de triângulo. Vamos olhar primeiro para o triângulo ACB. Esse triângulo ACB e o triângulo EFB, eles são semelhantes. Notem, esse ângulo é de 90 graus, que é comum nos dois. Vou só sublinhar aqui primeiro, né, para a gente ver quais os dois triângulos eu estou pegando, tá? Então, olha só, esse ângulo de 90 graus é comum nos dois triângulos. E esse ângulo aqui, também vai ser comum nos dois triângulos. Logo, esse ângulo vai ser igual a esse ângulo também. Então, deixa eu apagar só para não ficar confuso o nosso desenho. Então, a gente tem aqui o seguinte, um ângulo. Vou ampliar a imagem. A gente tem um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo de 90 graus aqui. Esse ângulo aqui é semelhante para os dois triângulos, logo esse ângulo também vai ser igual a esse ângulo. Então, olhando para esses dois triângulos e pegando as medidas e dividindo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que BF do triângulo menor está para AB do triângulo maior. Tá vendo que eu pego só os lados correspondentes? Esse lado do triângulo menor é proporcional a esse lado do triângulo maior. Isso está para, ou seja, é igual a EF, que é X, dividido por AC, que é 4. Tudo bem? Então aqui a gente tem que, se a gente for multiplicar cruzado, a gente tem que BF é igual a X sobre 4 vezes AB. Agora, pessoal, da mesma forma que eu fiz aqui, eu faço com o lado de lá. Notem o seguinte, que a gente tem, vou fazer de vermelho agora para vocês verem que é outro triângulo. Eu tenho o triângulo ABD. Então, vou só sublinhar aqui esse triângulo aqui, ABD. Ele tem um ângulo de 90 graus aqui e vai formar um ângulo X aqui, um ângulo qualquer aqui. Bom, se eu olhar agora para o triângulo AEF, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui e tenho o mesmo ângulo de ABD aqui. Então, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, esse ângulo também vai ser igual a esse ângulo. Vou apagar aqui também, para a imagem nossa não ficar confusa. E agora vou para a segunda solução. O que a gente tem? A gente vai ter que AF está para AB, assim como EF, que é igual a X, que é o que a gente quer saber, está para BD, que é 6. Então, a gente tem que o AF nosso é igual a X sobre 6 mais AB. Então, aliás, mais AB não, vezes AB, desculpa. Vamos lá, vezes AB, que multiplica cruzado aqui, né? Então, pessoal, olha só, a gente tem
valor de BF, o valor de BF é esse segmento aqui. E a gente tem o valor de AF, que é esse segmento aqui, né? Em função de quê? De AB. Faltou só colocar o risquinho aqui no AB do primeiro membro. Então a gente tem que esse segmento AF está em função de AB e esse segmento FB também está em função de AB. O que eu posso fazer agora? Se eu somar esses dois segmentos aqui, ó, AF mais AB, qual que é o resultado que eu tenho? AF mais AB. Peguei e somei até aqui, até AF mais FB. Qual o resultado que eu tenho? AF mais FB. Eu tenho o próprio AB, né? AB vai ser igual a AF mais FB. Tá vendo que AB é dividido nesses dois segmentos? Então aqui ó, a gente tem AF e tem FB ou BF, que é a mesma coisa, tá? A diferença está sendo só no sentido. Então se eu somar os dois, eu tenho que esse resultado é igual a B. Então o que eu posso fazer? Somar essas duas equações. Primeiro, ó, vou colocar aqui, ó, BF vai ser igual a X vezes AB dividido por 4. E a segunda equação é o quê? AF vai ser igual a X vezes AB dividido por 6. Quando eu faço a soma dessas duas equações, eu tenho o quê? Vou manter o sinal de igualdade aqui e vou somar o que está em cada membro. Então, eu tenho BF mais AF igual a XAB sobre 4 mais XAB sobre 6. E aí, pessoal, levando para cá, o que a gente tem? BF mais AF é igual a quanto? A AB. Isso então vai ser igual a, tá vendo? Eu troquei esses dois aqui, ó, por AB. Isso vai ser igual a quanto? Tira o mínimo múltiplo comum aqui, ó, 24. 24 dividido por 4 dá 6, vezes XAB dá 6XAB. Mais 24 dividido por 6 dá 4, 4XAB. É o que a gente tem. Então, AB vai ser igual a 10XAB dividido por 24. O que eu posso fazer aqui, pessoal? Ó, vou jogar, vou multiplicar cruzado aqui, então vou ter 24AB igual a 10XAB. E aí eu vou jogar tudo para cá, ó, deixar só o x isolado. Então, x vai ser igual a 24AB dividido por 10AB. 10AB, posso simplificar com AB aqui. Então, x vai ser igual a 24 dividido por 10, que é 2,4. Então, isso aqui vai ser igual a 2,4. Questão letra C. Tudo bem, pessoal? Bem simples, só tem que observar as nossas semelhanças de triângulos e aí tem que observar esse ponto aqui, esse ponto é chave. AF mais BF é igual a AB. É o ponto-chave para a gente resolver esse exercício. Outra questão do Enem está falando o seguinte: a inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira: para cada metro medido na horizontal, mede-se x centímetros na vertical. Disse, nesse caso, que a rampa tem inclinação x%, como no exemplo da figura. Então, esse x% aqui, o que está sendo? A inclinação aqui de 20 graus. É o quê? É o 20 centímetros dividido por 1 metro, ou 0,2 metros, né, transformando centímetros para metros, porque sempre quando a gente vai fazer uma conta com unidades de medidas, a gente tem que ter a mesma unidade de medida. Então, eu transformei o 0,20 em 0,2 metros. Então, o que a gente tem aqui, ó, é um triângulo retângulo, 2 catetos e hipotenusa. A nossa inclinação da rampa é o que está aqui. A nossa inclinação tem que ser 0,20. E essa inclinação nada mais é do que o 0,2
dividido por 1, tá? Que aí vai dar 0,2, que é igual a 20%. A figura apresenta, continuando então a questão, a figura apresenta um projeto de rampa de acesso a uma garagem residencial cuja base, situada 2 metros abaixo do nível da rua, tem 8 metros de comprimento. Então a gente tem 8 metros de comprimento e 2 metros de altura. E se a gente for fazer essa divisão, 2 dividido por 8, vai dar 0,25. E aí 0,25 seria a nossa inclinação da rampa. Então essa rampa está muito inclinada. Então a inclinação dessa rampa tem que ser 0,20. Tem alguma coisa errada. Então vamos ver o que o problema vai perguntar. Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado que as normas técnicas do município onde ela está localizada exigem que a inclinação máxima de uma rampa de acesso a uma garagem residencial seja de 20%. Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deve ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Para atender às normas, o técnico do município, o nível da garagem deverá ser. Aí, pessoal, o que a gente tem então? A gente tem que ter o mesmo comprimento de 8. E aí, aqui está dando 25%, só que tem que dar 20%. Então, para dar 20%, a gente teria que ter uma rampa de altura quanto? Vamos ver aqui, ó. Eu vou ter x dividido, eu vou ter um novo x dividido por 8, que tem que ser igual a 0,2. Quando eu multiplico cruzado, eu tenho que x tem que ser igual a 1,6. Então, 1,6 deve ser a altura da nossa rampa. Só que aí, pessoal, o que acontece? Eu não posso alterar a rampa, eu tenho que alterar o nível da garagem. Então, eu tenho que ter uma rampa que vai daqui e anda x até embaixo, x igual a 1,6, até aqui. Então, o que eu tenho que fazer com esse nível da garagem? Esse nível da garagem ele vai ter que passar a ser aqui, ó. Então, eu teria que aumentar o nível da garagem, quanto? Esse pedacinho que falta, 0,4 metros, tá? Ou 40 centímetros. E aí, o que está falando aqui, ó? O nível da garagem deve ser elevado 40 centímetros? Sim, já é a primeira questão. Os outros elevado 50 não, mantido o mesmo nível não, rebaixado 40 não, rebaixado 50 não. Tá bom? Agora aqui, pessoal, letra número 3 é a questão mais fácil desse PET aqui, porque a gente acabou de ver o conteúdo lá de semelhança de triângulos. E pede para encontrar os valores de x e y, né? Dado que esses triângulos são semelhantes. Então eu tenho aqui, ó, que 3,5 está para 17,5, assim como 1 está para y. Quando eu faço essa conta, 3,5 dividido por 17,5 tem que ser igual a 1 dividido por y. Então eu tenho que 3,5y vai ser igual a 17,5, y vai ser igual a 17,5 dividido por 3,5, então o y é igual a 5. Já achei o primeiro. Posso usar o y aqui para achar o x? Posso. Vamos fazer aqui, ó. 3 está para x, ou seja, 3 dividido por x, vai ser igual a 1 está para y, ou seja, 1 está para 5. Então, x vai ser igual a, multipliquei cruzado aqui, ó, x vezes 1 vai ser igual a 3 vezes 5, que é 15. Achei o x, que é 15. Na próxima aula, eu acho que acabou, deixa eu ver, acabou, temos a semana 2, que vou postar na próxima aula. Então, pessoal, bons estudos, espero que tenham acertado. Até a próxima.